Olá! Vamos programar mais um pouquinho aqui no nosso curso de Programação C? E hoje, na aula 191, nós vamos ver o que é um ponteiro para ponteiro. Nós vimos até o momento apenas ponteiros. Mas será que eu consigo ter um ponteiro para ponteiro? Lembra que no início deste módulo eu disse que esse conteúdo costuma dar um nó na cabeça de muita gente. E aí nós vamos complicar um pouquinho aqui hoje. Olha só, eu vou criar aqui uma variável inteira chamada A e eu vou atribuir a essa variável o valor 100. Porém, agora eu vou criar aqui uma variável B e aí até aqui não tem nenhuma novidade. Nós já vimos isso aqui. Se eu fizer B receber, o que eu posso atribuir para a variável B? Apenas o endereço de memória ou nulo. Eu posso fazer isso aqui. Eu posso dizer que essa variável não possui nenhum conteúdo, não aponta para nenhum local. Mas não é o que eu quero fazer agora. Eu quero então que B aponte para A. Então, eu vou pegar o endereço da variável A. Até aqui não tem nenhuma novidade, então eu vou imprimir esse conteúdo na tela. Olha só, endereço de A, e aí eu quero colocar aqui um endereço de A, então, %P, porque vai ser um ponteiro. Como que eu pego o endereço de A? E comercial, o nome da nossa variável. Em seguida, eu vou colocar aqui uma tabulação. E aí eu quero agora o conteúdo de A. O conteúdo de A é um número inteiro, então %D. E aí eu vou saltar uma linha. Eu vou copiar essa linha aqui, Ctrl C, e vou colocar na sequência, Ctrl V. Porém, agora eu vou colocar aqui um endereço de B. Então, endereço de B, conteúdo de B. E aí eu preciso alterar aqui para P, porque o conteúdo de B também é um ponteiro. Então, endereço de B, conteúdo de B. E aí vamos colocar aqui o conteúdo de A que eu esqueci de colocar. Então, se eu executar o meu programa, nós temos aqui o endereço de A, 61, FE1C. O conteúdo de A é 100. O endereço de B, perceba que é diferente porque eu estou pegando o endereço da variável B. E o conteúdo de B, 61, FE1C. Perceba que é exatamente o endereço da variável A. Nós podemos, inclusive, colocar aqui outra linha, imprimindo agora o conteúdo apontado por B. Então, conteúdo apontado por B. O conteúdo apontado por V é uma variável do tipo inteiro. Então, %D. Como que eu pego, então, o conteúdo apontado pela variável B? Asterisco, o nome da variável. Então, apenas para relembrar, a gente utiliza o asterisco em duas situações. Quando a gente está criando a nossa variável ou quando a gente quer pegar o conteúdo apontado por essa variável. Se eu executar o meu programa agora, perceba que eu também tenho aqui o número 100, que é o conteúdo apontado pela variável B. Então, até aqui nós já havíamos visto nas aulas anteriores. O que é, então, ponteiro para ponteiro? Eu vou criar aqui uma terceira variável chamada C, porém eu vou colocar aqui 2 asteriscos. Nossa, mas 2 asteriscos? O que significa isso? Bom, vamos utilizar aí um pouquinho de raciocínio lógico. Quando eu utilizo um asterisco em uma variável do tipo inteiro, eu estou dizendo que essa variável aqui é um ponteiro que aponta para uma região de memória que vai ter um inteiro, certo? E quando eu faço isso aqui? Isso aqui é o que a gente chama de ponteiro para ponteiro. É uma variável do tipo ponteiro que vai apontar para uma outra variável que também é um ponteiro. Por isso, os 2 asteriscos. Então, olha só, se eu chegar aqui e fizer algo desse tipo, C recebe o endereço de A. Nós teremos um erro lógico no nosso programa. Por quê? Porque quando eu criei a minha variável C, eu disse que ela vai apontar para outro ponteiro. E A é uma variável do tipo inteiro. A não é um ponteiro. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Ou o que eu posso fazer aqui? Pegar o endereço de B. Então, olha só, B é um ponteiro, certo? E agora eu estou dizendo que C vai receber um endereço ou vai apontar para o endereço da variável B. E B também é um ponteiro. Então, isso aqui a gente pode fazer. Eu vou então copiar essa linha aqui, Ctrl C,
vou colar ela aqui abaixo e agora eu vou alterar aqui então, olha só, o endereço da variável c e conteúdo da variável c. Então aqui eu vou pegar o endereço de c e aqui eu vou pegar o conteúdo de c. Porém, eu também quero saber o conteúdo apontado por c. Então eu vou copiar essa linha também e vou colocar ela aqui abaixo. Agora o conteúdo apontado por c. E aí, como que eu pego, então, o conteúdo apontado por C? Perceba que ele aponta, ele também é do tipo inteiro. Então, o conteúdo apontado por C tem que ser um número inteiro. Porém, olha só, a nossa variável C é um ponteiro, certo? Então, se eu quero pegar o conteúdo, eu vou usar um asterisco. Porém, é um ponteiro para ponteiro. Quando eu faço isso aqui, eu estou obtendo um endereço de memória, certo? Um endereço de memória salvo na nossa variável b. Então, eu quero pegar o conteúdo desse endereço de memória também. Então, eu vou utilizar 2 asteriscos. Perceba, é meio que um padrão. Uma variável do tipo ponteiro tem um asterisco na sua criação e quando eu quero pegar o conteúdo apontado por aquele ponteiro. Um ponteiro para ponteiro tem 2 asteriscos no momento da sua criação e 2 asteriscos quando eu quero pegar o conteúdo apontado por esse ponteiro. Veja só, eu vou compilar aqui o meu programa e aí, olha o que nós temos aqui. O endereço de A, 61, FE1C e o conteúdo de A é 100. Eu tenho aqui o endereço de B, 61, FE10 e o conteúdo de B, perceba, 61, FE1C, é o endereço da variável A. Agora, o conteúdo apontado por B é 100. Olha só, o endereço de C, 61FE08. Perceba que é diferente dos outros endereços. O conteúdo de C, 61FE10. Perceba que esse conteúdo aqui é exatamente o endereço de B, que foi o que a gente atribuiu para a nossa variável C. E agora, olha só, o conteúdo apontado por C. C também aponta para 100. Por quê? Porque C recebeu um endereço de B e B recebeu um endereço de A. Então, quando eu faço isso aqui, eu estou pegando exatamente o conteúdo da variável A, ou o conteúdo apontado pela variável C. E aí você deve estar pensando, poxa, isso aqui tem limite? Na verdade, você pode trabalhar com isso aqui em diversos níveis. Você poderia ter isso aqui, olha, um ponteiro para ponteiro para ponteiro. Então perceba que aí o grau de dificuldade ele vai aumentando, mas é só ficar bastante atento ao que está acontecendo e aí você consegue resolver o seu problema. Se você quer imprimir o conteúdo apontado por um ponteiro desse tipo aqui, você vai utilizar aqui 3 asteriscos. Ah, Wagner, mas como que eu sei se eu preciso utilizar apenas ponteiro ou ponteiro para ponteiro? Bom, isso aí, primeiro, você vai precisar de um pouquinho de prática, um pouquinho de experiência. Fazendo e errando, fazendo e testando, você vai conseguir identificar se só ponteiro resolve o seu problema ou se você vai precisar de ponteiro para ponteiro. Agora, não tente dificultar as coisas. Se você consegue resolver tudo com ponteiro, resolva tudo com ponteiro, fica mais fácil. Agora, se por algum motivo você não consegue simplesmente resolver tudo com ponteiro e você sente a necessidade de ponteiro para ponteiro, então crie aí um ponteiro para ponteiro para resolver o seu problema. Mas eu já te adianto que aqui são casos muito específicos e muito particular. E na maioria das vezes você vai conseguir resolver tudo utilizando apenas ponteiro. E aí, ficou alguma dúvida nessa aula? Já sabe, né? Posta aí abaixo nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. Do mais, se você não deixou seu like nessa aula ainda, deixa seu like aí, vai, isso é muito importante para o canal. E se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.